46 minutos, 6h46, a gente fala agora de Atlético. Ontem lavou a alma, Elvinho. Álvaro Damião tá aqui ao meu lado para contar tudo do Atlético. Ontem criou e marcou. Verdade, ontem, né? Aí muita gente, porque o adversário o quê, rapaz? Pegou o adversário ruim aí atrás, teve dificuldade. Ontem realmente fez um jogo decente e aí conseguiu golear. Isso dá confiança, né, Elvinho? Eu tava conversando agora com o nosso companheiro Thiago Castro, operador aqui da rádio, e a gente falava justamente sobre isso. O Atlético precisa de confiança. O Atlético tem um bom time, eu acho que isso é indiscutível, né? O elenco do Atlético é um dos mais caros, um dos mais bem pagos do Brasil, porque é um elenco altamente qualificado. Claro que todos nós sabemos. Então por que o Atlético está perdendo jogos como... Não, é porque falta confiança ao elenco. E essa confiança vai vir a partir do momento que o Atlético conseguir jogar como jogou contra o Cuiabá, independentemente do adversário, porque muitos vão menosprezar e vão alegar que é o adversário, mas não vão olhar o fator fora de casa, né? Não vão olhar nada disso. Enfim, o que o Cudê deve fazer e o que a expectativa do torcedor é que o Cudê faça é que ele possa repetir essa equipe, que ele possa dar uma sequência para essa equipe, que ele tenha tido humildade para poder ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas não é ouvir a imprensa, porque nós não somos donos da razão, Everton, mas o jogador do time dele é que está falando, fala assim, professor, vamos com 3 atacantes, a gente libera, você me libera muito mais, eu jogo muito mais. Olha o que jogou o Hulk ontem. Então é ouvir os caras, não significa dizer que você tem que fazer o que os caras vão falar, mas você tem que ouvir. E eu acho que o Atlético está no caminho. Depois daquele jogo ontem contra a equipe do Cuiabá, pelo menos essa é a expectativa. Para o jogo contra o Internacional, ele ganha o Lemos, o zagueiro que cumpriu suspensão ontem contra o Cuiabá, e pode ganhar também o Saravia. Por que eu falo pode ganhar o Saravia? Porque o Saravia voltou a treinar hoje, depois de 10 dias fora. A última partida dele foi contra o Atlético do Paraná no dia 29 de abril. Ele ficou 3 jogos fora e ele voltou aos treinamentos nesta quinta-feira. O Atlético veio no voo fretado, chegou de madrugada e hoje já treinou à tarde na Cidade do Galo. E o Saravia treinou normalmente. Amanhã, sexta-feira, ele deve treinar e ser relacionado. O mesmo não deve acontecer com o Arana, pelo menos por enquanto, por causa não do treinamento, mas da coletiva do Cudê ontem, quando ele disse que tem que segurar, tem que ter calma para não atropelar o retorno do Arana. Ô Simões, na turma do bate-bola de ontem, conversando com o Léo e a gente fazendo uma projeção, o Léo me perguntou sobre o Atlético. E aí eu disse sobre a importância da responsabilidade do que você diz aqui, você vai buscar informação, é uma potência esse microfone e tal. Então eu falei, para não ficar nessa discussão de desempenho, resultado, mudança de escalação de um jogo para outro, blá, 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 deixa eu buscar informação dentro do clube. Aí fui conversar com 2 pessoas. Uma delas me disse, olha, Everton, o treino de ontem foi muito bom e o ambiente está muito leve e favorável. Não tem ninguém aqui, pelo menos para esse jogo, não tem ninguém aqui descontente, ninguém sabe quem vai jogar, ele vai informar bem próximo do jogo e tal, e nem por isso tá descontente, o clima tá muito leve e o treino foi muito bom, o Cudê promoveu um treino muito bom. E aí eu falei, então isso nos passa uma segurança de que o Atlético deve, no mínimo, fazer um bom jogo, e fez o melhor jogo do Brasileiro até aqui, não só pelos gols, mas foi um jogo muito bem jogado. No Brasileiro, acho que na temporada foi contra o Atlético do Paraná, na Arena da Baixada. Porque... Mas no Brasileiro talvez tenha sido. Embora eu acho que é o seguinte, é interessante porque se colocou muito aquela entrevista... O Atlético Paranaense pelo Brasileiro também não foi ruim. Não, no Independência. Se colocou muito aquela entrevista do Cudê após o Libertad, né? Como desastrosa, e realmente foi. Mas ela não interferiu. E eu acho que as derrotas para o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro, e logo em seguida para o Atlético do Paraná, na segunda rodada da fase de grupos, eu acho que elas são um marco. Eu falei isso no Rádio Esportes hoje, de um novo momento que o Atlético passou a viver com o Cudê. Desde ali, o Atlético vem apresentando um bom rendimento nos jogos. E o jogo contra o Botafogo foi, sem dúvida nenhuma, um ponto fora da curva. E essa goleada de ontem foi importante para isso. Mas como é que se retoma um ambiente tão bom de uma pancada para o Botafogo, para uma vitória expressiva? E aí eu não estou analisando adversários não, tá? Tô dizendo uma mudança de comportamento do time. Olha, isso aí realmente é uma análise que precisa ser feita internamente, porque a gente disse agora no noticiário do Cruzeiro que talvez seja o início de campeonato brasileiro de pontos corridos mais equilibrado da história, tá? Esse equilíbrio é provocado principalmente pelo quê? Como que o Cruzeiro equilibrou o jogo com o Fluminense ontem? O Álvaro estava no Mineirão, pela entrega, pela intensidade.
O Atlético não teve entrega e intensidade diante de um Botafogo que poupou seus melhores jogadores naquele dia, né? O Tiquinho ficou no banco, o Eduardo ficou no banco, o Tietê ficou no banco. E aí, o que o Atlético fez? O Atlético conseguiu recuperar essa intensidade. E tem um outro ponto também no jogo contra o Botafogo. O Atlético não começou mal o jogo. Teve inclusive aquelas duas chances. O Botafogo fez o primeiro gol e aí o Botafogo soube explorar o desenho que o jogo passou a ter. E isso tem sido muito comum no Campeonato Brasileiro. É uma competição em que os times que a gente considera como favoritos, eles vêm encontrando dificuldade. O Flamengo fez 2-0 no Goiás ontem, mas quando estava 1-0, chegou a tomar um sufoquinho dentro do Maracanã. Entendeu? Não é uma situação tranquila para ninguém. Então eu acredito que o Atlético vem mostrando, sim, um bom rendimento a partir da estreia no Campeonato Brasileiro e da segunda rodada da Libertadores. E esse jogo de ontem foi importante para mostrar que aquela derrota para o Botafogo foi só um escorregão, mas que as coisas voltaram para os trilhos já na partida contra o Cuiabá. Agora a possibilidade de se estabilizar diante do Inter, isso, que não está vivendo um bom momento. E até em cima disso que o nosso Simões acabou de falar e a pergunta que você fez para ele, o que justifica e como você consegue encontrar esse equilíbrio? Eu acho que ele, como líder do grupo, o técnico Eduardo Cudê, conversando com o grupo, falar que olha, vocês sabem o que vocês estão fazendo e nós sabemos que nós estamos fazendo. Se acertarmos, muda tudo. Nós precisamos de acertar. Qual foi a diferença do Atlético contra o Cuiabá? É que ele acertou. Ele criou 6 oportunidades, fez 4. 75% de aproveitamento nas finalizações. Se o Atlético tivesse feito isso contra o Botafogo, se tivesse acertado as 2 primeiras contra o Botafogo, com certeza nós estaríamos falando de um outro Atlético e Botafogo. Mas o Atlético não estava acertando. Contra o Cuiabá acertou. Se o Atlético acertar as chances que ele tem, as chances do Atlético sair vencedor de uma partida são muito grandes. Porque o Atlético cria de 6 a 8 oportunidades claras de gol. Ontem ele